Vamos, vamos, meu Vasco! Fala, meus amigos, saudações vascaínas, começando esse pós-jogo feliz, esse pós-jogo de classificação, Vasco nos playoffs da Copa Sul-Americana, depois de derrotar com muita facilidade, placar feito ainda no primeiro tempo, a equipe do Melgar aqui em São Januário. Estou aqui no Estúdio da Colina gravando, é um estúdio aqui do lado de São Januário, né? Estúdio de tatuagem, inclusive recomendo para você que quer fazer a sua tatuagem, do Vasco ou não, pode ser tatuagem normal, tatuagem do Vasco também é normal, mas enfim, se você quiser fazer sua tatuagem, procure aqui o Estúdio da Colina, em frente a São Januário, aqui de vascaíno para vascaíno, tu dá aquela moral também pro tatuador que torce pro Vasco, né? Pro Raul, pro Andrei, pro Nelsinho, enfim, pra galera que trampa aqui. Bom, vamos lá. Sei que você tá feliz com essa vitória do Vasco, então já deixa o like, né? Pô, o like é importante demais, ajuda demais, né? O seu like pro vídeo ser divulgado para mais vascaínos. Deixa o seu comentário aqui sobre o que você achou da partida, quem para você foi o melhor jogador em campo, enfim, a sua participação aqui é muito importante. E mais importante do que isso é voltar a vencer, né? Mais importante do que isso é voltar a vencer, porque o Vasco tava entrando num momento esquisito de novo, né? Porque quando o Diniz chega, a gente tem aquele upzinho de confiança de novo, mas depois da classificação contra o Operário, que foi daquele jeito, né? O Vasco levando o gol no finalzinho, tendo que sofrer nos pênaltis. E a derrota contra o Fluminense, onde o Vasco não jogou absolutamente nada, né? O Vasco foi dominado pela equipe tricolor. O sinal de alerta tinha ficado ligado de novo, o torcedor vascaíno estava bastante preocupado. É claro que o adversário de hoje, o Melgar, a gente não pode levar muito em consideração, né? É um adversário muito frágil, mas é isso que a gente tem que fazer quando enfrenta um adversário frágil: passar o trator, passar por cima, não dar sopa pro azar. Era porque o Vasco ter feito isso também contra o Operário, amassado, passado por cima do Operário. Deu sopa pro azar, o azar no último minuto foi lá e deu aquele sufoco na gente. Hoje o Vasco não deu sopa pro azar, o Vasco precisava vencer para se classificar e ainda no primeiro tempo garantiu a sua classificação para os playoffs, né? O Vasco agora espera o terceiro colocado, um dos terceiros colocados aí da Copa Libertadores. Mas falando sobre a partida, eu acho que hoje a expectativa de pré-jogo era de uma vitória tranquila do Vasco, mas por conta da desconfiança, né, que a gente ainda tem do elenco do Vasco principalmente, todo mundo ficava assim, pô, será que o Vasco vai ganhar com facilidade, ou será que o Vasco de novo vai aprontar, vai passar sufoco contra esse time, enfim. Mas hoje não teve nada. O Vasco passou o trator, já com 2 minutos de jogo, o Ryan já deu o cartão de visitas. Ó, Melgar, hoje não vai ter jeito pra vocês não. Hoje vocês serão amassados aqui em São Januário. E com 2 minutos o Vasco vai e faz 1-0, já dá aquela tranquilidade, né? E aí o Vasco administra a partida, chega ali ao segundo gol com o PH, né? O PH que fez uma boa partida hoje e vem fazendo uma boa temporada. Ele vai e faz 2-0 Vasco, ainda no primeiro tempo, dando aquela tranquilidade ainda maior, né? Já praticamente carimbando a classificação do Vasco. E depois, sempre ele, né? Verratti, que também precisava desse golzinho, principalmente por conta do que aconteceu no último jogo, né? Que infelizmente o Verratti marcou um gol contra, coisa inacreditável, né? Também um gol contra de Pablo Verratti, enfim. Deu tudo errado no final de semana, mas enfim, hoje Verratti voltou ao normal e marcou o seu gol, 3-0, fechando o placar ainda no primeiro tempo. Eu confesso para vocês que quando termina o primeiro tempo 3-0, eu até comentei, né, com o pessoal que estava assistindo comigo, o seguinte, eu acho que hoje vem goleada aí, né? 3-0 é até goleada, mas enfim, eu falei, hoje vai vir uma goleada daquelas ali, porque o Vasco amassava, né? Dominava completamente a partida. Eu esperava até que no segundo tempo, se o Vasco voltasse com o mesmo ritmo, o Vasco ia enfiar 4-5 aí no Melgar. Mas o Vasco no segundo tempo nitidamente se poupou, né? Se preservou, e eu entendo, tá? Eu entendo, o Vasco vem numa maratona gigante de jogos, né? Um jogo em cima do outro, então não tinha porquê, num jogo que já estava definido, o Vasco se cansar ainda mais, ir para cima, se desgastar mais ainda para fazer 4, 5, 6 que fosse no Melgar. O Vasco fez o certo, se preservou, esperou o tempo acabar, garantiu a classificação, fez 3-0 e ponto final, né? O que importava hoje era vencer de uma forma convincente, isso aconteceu pelo primeiro tempo, e a classificação para a segunda fase da Copa Sul-Americana, porque eu até disse no pré-jogo, né, aqui no canal e também lá no Expresso 1923, inclusive, se você não é inscrito no Expresso 1923,
se inscreva, é um canal que tem live todo dia. Amanhã, inclusive, estarei em live 1 da tarde no Expresso 1923, então a sua inscrição é importante. Eu disse lá que num grupo que o Vasco caiu na Sul-Americana com Melgar, Puerto Cabello e Lanús, o Vasco de forma alguma poderia ser eliminado. Eu sei que tem muita gente que pensa, o Vasco tem um elenco curto, o Vasco não tem elenco para 3 competições, né? Talvez é melhor ser eliminado logo para focar no brasileiro. Eu sei que tem uma galera com esse pensamento, mas assim, pensando na camisa do Vasco, pensando na instituição Vasco da Gama, não, meus amigos, não. O Vasco não pode nunca ser eliminado num grupo com Melgar, Puerto Cabello e Lanús. A gente já passou uma humilhação tremenda sendo derrotado, né, pelo Puerto Cabello por 4-1 lá na Venezuela. Não cabia uma eliminação num grupo desse. Então o Vasco nem fez a sua obrigação, tá? Porque a obrigação do Vasco nesse grupo era passar em primeiro. Não fez a sua obrigação, mas passa de fase pelo menos e agora vai para os playoffs aí contra o terceiro colocado da Copa Libertadores. E tem um porém, né? Essa segunda fase da Copa Sul-Americana vai acontecer só depois do Mundial de Clubes, né? Então daqui um mês e meio que vai ter essa partida aí de segunda fase. Daqui um mês e meio, a gente pode estar vivendo outro momento. Espero eu que um momento melhor. Mas enfim, vai dar tempo de ter uma janela de transferências, vai dar tempo do Vasco tentar reforçar a equipe. Talvez na partida aí de segunda fase de Copa Sul-Americana, o Vasco já seja uma outra equipe, né? Enfrentando aí o seu adversário, que a gente não sabe quem é, mas provavelmente vai ser ou Botafogo, ou Universidade de Chile, ou LDU, ou Central Córdoba, ou Internacional, ou Bahia. Provavelmente um desses 6 que o Vasco deve enfrentar na próxima fase aí da Copa Sul-Americana. Então assim, não são adversários fáceis, mas eu acho que o Vasco tinha que fazer o que fez hoje, se classificar para permanecer vivo na competição, e aí a gente vê daqui um mês e meio, como vai estar a situação do Vasco, se o Vasco já vai estar numa situação melhor no Campeonato Brasileiro, se já vai ter uma equipe mais reforçada e se vai ter condições de disputar esse título de Copa Sul-Americana, porque assim, agora é mata-mata, né, meus amigos? Agora é mata-mata e é isso aí, é uma competição sul-americana. O Vasco precisa muito de um título, o Vasco precisa levantar uma taça, o torcedor precisa levantar uma taça. Então, meu amigo, é isso. É partir agora para cima dessa competição também, que é uma chance curta, né, do Vasco voltar a ser campeão. A gente precisa muito voltar a ser campeão. No mais é isso, meus amigos. Obrigação feita hoje, 3-0 contra o Melgar, sem sopa pro azar, né? Hoje o Vasco fez a sua obrigação. Tamo junto, estamos na próxima fase. Saudações vascaínas. Deixa aí o seu like, que é muito importante. Deixa aí o seu comentário. Tamo junto, até a próxima. Fui! Valeu.